Essa aula é sobre sobrancelhas masculinas. Como todo o trabalho de sobrancelha, a gente começa fazendo uma boa asepsia, principalmente pessoas que têm a pele muito oleosa, porque nós vamos fazer um trabalho de epilação, então a pele deve estar bem limpa. Porém, antes da epilação, nós vamos fazer as medidas. Constatamos que o cliente tem 3,3 centímetros de olho, é um olho grande, né? Então, a sobrancelha dele pode ser bem maior do que outras sobrancelhas. No caso dele, observamos que dá para ser 6,4 centímetros de sobrancelha. A primeira medida é a medida do nariz. Nós pegamos um lápis, ou de olho ou dermatográfico, apertamos um pouquinho a asinha do nariz e traçamos, né, o início da sobrancelha, onde ela vai iniciar, certo? Eu estou do lado do cliente, por isso coloquei um pouco de lado, como se fosse de frente para mim, né? E tracei o início da sobrancelha. Peguei o paquímetro, sujei na parte de trás, olha, para a gente fazer a medida dos 6,4 centímetros da sobrancelha e passar o paquímetro no rosto para poder marcar um lado, depois eu transferi para o outro lado, ó. Surge o paquímetro atrás, a gente dá uma marcada no rosto. Sobre o arqueamento, nós olhamos o arqueamento natural da sobrancelha, a gente mede, suja também, faz a marcação, do lado e só passa para o outro lado e faz da mesma forma. Transfere uma medida de um lado para o outro. Então, temos a medida inicial, né, a final e o arqueamento. Pronto. Feito essas três medidas, vamos começar a fazer o mapeamento da sobrancelha do cliente. Pronto. Então, nós pegamos uma linha, né, apertamos com a pontinha do lápis para sujar essa linha, ó. Deixa ela bem sujinha, a gente passa assim, tipo, umas 4 vezes na linha. E a primeira medida que a gente vai fazer para mapear é o início da parte inferior da sobrancelha e depois a superior. E logo depois a medida, né, do arqueamento, que a gente vai perpassar a linha de ponta a ponta, ó, de uma ponta do arqueamento para a outra. A gente sai, ó, alisando a linha de um lado para o outro, ó. A gente colocar de ponta a ponta. Então, pronto, essas 3 medidas estão colocadas já para a gente começar a mapear. Geralmente, o início da sobrancelha, um lado é arrupiadinho e o outro, os pelos é deitadinho. Então, o início superior, a linha que a gente vai passar, a gente pega sempre pelo lado que é deitadinho, né? Porque o outro lado, a gente vai pegar uma tesourinha e cortar esse excesso, tá? Pronto. Então, a gente percebe que essas medidas, elas se cruzam, né? Faz um X, ó. O início da sobrancelha tem uma linha vertical e a outra horizontal. Então, a gente vai ficar muito atento a essa junção, essa vértice de junção, né, da medida, como também do arqueamento e do final da sobrancelha, ó. Eles fazem uma linha perpendicular, se junta a vertical com a horizontal. Pronto. Para fazer o mapeamento, a gente vai pegar de vértice a vértice, olha, do início da sobrancelha, onde eles se encontram, para o arqueamento, onde as linhas se encontram também. Então, nós pegamos a linha que está sujinha de lápis e fazemos esse X, olha, do meio da vértice do encontro do início da sobrancelha para o arqueamento também, bem no meio da vértice, né? Então, a gente continuou o traçado reto do início da sobrancelha de ponta a ponta. E no final também nós vamos ver
um encontro de linhas, né, vertical com horizontal. Então a gente pega junta a vértice do arqueamento com a vértice do final da sobrancelha. Pronto, então temos já o mapeamento da parte superior da sobrancelha. E como fazer, né, o desenho da parte inferior? Nós vamos pegar um lápis, né, e vamos desenhar com o lápis, né, uma linha paralela à linha que a gente fez da parte superior. Não é para fazer uma linha grossa descendo não, assim, ó, tá errado. É para fazer uma linha realmente paralela à linha de cima, olha, paralela. Também fazemos uma linha paralela, quando a gente chega no arqueamento, na parte de baixo, até chegar no final da sobrancelha. É assim, linhas paralelas. Ó, a gente puxa a sobrancelha para cima do osso supraorbital, né? E desenha paralelamente, olha, essa linha com a linha de cima que foi feita anteriormente, ó, paralela, não é grossa não. E quando chega no arqueamento, a gente faz uma paralela também com a parte de baixo. Feito o desenho, nós vamos cortar a sobrancelha. Nunca podemos pentear para baixo e cortar, está errado. Sempre a gente penteia para cima e o que sobrar, né? No caso dessa sobrancelha, é só realmente uma pontinha inicial ali, nós cortamos, tá? Não, não é certo você pentear para baixo. Você penteia para cima e corta só as pontinhas, porque se você pentear para baixo e cortar, você vai fazer falhas na sobrancelha. Nunca penteie para baixo, tá? Aí essa sobrancelha eu penteei para cima e percebi que não tinha nada para cortar, olha. Nem passa do desenho da parte superior, ó. Não precisa. Só um pouquinho, talvez um pelinho, quase nada. E na pontinha também, se apara só uns pelinhos de nada. Pronto. Agora começou a parte do pensamento. Segure com os 2 dedinhos, né, bem firmes. E com a pinça a gente tira o pelo, em favor do pelo, né. O pelo está para o lado direito, a gente vai pincelar para o lado direito. Eu acelerei porque essa é a parte da epilação, né. Nós já tivemos aula sobre a parte da epilação e vamos tirando cada pelo em favor do pelo. É assim que a gente pinça. Logo depois de fazer todo o pensamento, dos pelos que fica rente ao desenho, eu vou fazer o acabamento na linha, na depilação egípcia. Mas você pode vir fazer com cera, quem trabalha, com navalha pode fazer com a navalha o acabamento, certo? Porque a minha técnica eu prefiro trabalhar na linha. Já na linha, você depila ao como se estivesse depilando com cera. O pelo para um lado e a puxada para o outro, né, diferente da depilação na pinça. E sempre o cliente deixando a pele bem tensa, bem esticada. A pele não pode estar frouxa, porque corre o risco de da gente causar, algum ferimento na pele do cliente, certo? De um lado e do outro. Pelo para um lado, depilação para o outro. É a técnica de epilação de cera, de linha, é diferente da pinça. A pinça ela é puxada conforme o nascimento do pelo. Para depilar essa região, ele puxa para cima, para a gente puxar a linha dessa forma. E depois, com a loção de limpeza, no caso essa aí é da Depimiel, a loção de limpeza de malva e aloe vera, a gente faz toda aquela limpezinha, tirando o excesso de lápis que ainda tem, e finaliza com a pinça, tirando alguns que ainda ficaram, né? Algum pelinho que você acha que ainda precisa tirar. A sobrancelha masculina está feita, né? Não saímos da naturalidade, né? Perceba como ficou, né? Bem limpa,
simétrica e finalizamos a nossa sobrancelha.